A Nubank entrou na bolsa. Sim. Todo mundo foi atrás da onda. Ninguém, né, olhou se tinha, se era uma ação promissora, se era interessante, Si, né? se o negócio valia a pena. O pessoal só foi. Vai Sim. na onda. É o que a gente fala do entender, né? Que a gente volta ali na questão do risco, entender o risco que você está tomando. Só porque a ação do Nubank caiu 60%, isso quer dizer que é um negócio extremamente medíocre? Não. Não. Né? A cotação de mercado, ela vai variar. O Benjamin Graham falava, né, que o senhor mercado era um cara totalmente bipolar, assim. Ele chega numa hora e oferece muito preço, muito dinheiro pelas suas ações e no outro dia ele não quer pagar nada. Sim. Então o mercado de ações ele faz a gente tomar alguns sentimentos e pegadinhas por causa que ele está toda hora batendo para ti, falando assim, ó, na verdade, sabe aquilo que valia ontem 10, hoje vale 7. E aí existe esse... Porque é mais, entre aspas, fácil você manter um patrimônio em imóveis. Uhum. Porque a oscilação de preço do imóvel, ela não é tão na cara. Né? Não. O mercado não está toda hora batendo na tua porta, falando, ó, sabe $1 milhão que valia a tua casa ontem, hoje vale 700. Não vale mais No mercado nada. de ações, isso acontece todo dia. Sim. Então, esses movimentos, né? Quantas pessoas que o Nubank trouxe para o mercado de renda variável? Né? Foi um movimento que não tinha acontecido até então. Sim, mas quantas ainda permaneceram? Isso. Só que aí é uma questão que a gente olha, né? A lógica, muita gente, eu vejo fazendo vídeo e tal, falando mal da questão do Nubank. Claro, tem questões que são bem complicadas, né? Então, a questão da empresa em si ainda ter, entre aspas, problema, porque ela conseguiria resolver se ela quisesse isso de uma hora para outra, mas não é estratégia ainda dela. Sim. Na questão da rentabilidade, da lucro já. Acho que tem algumas questões de governança que são bem complicadas. A gente vê lá diretor com remuneração anual na casa de 100 milhões, 10 vezes acima do que tu pega um Santander da vida, um diretor no Santander. Então uma empresa que ainda não dá lucro, os diretores ganhando 10 vezes acima. Será que o alinhamento com o investidor está sendo correto? Uhum. Então tem questões que são mais complicadas, só que quando tu olha alguns produtos, né, que a empresa vem se dispondo, né, ela vem inovando bastante no mercado. Sim. Basta se você entender. É uma empresa extremamente arriscada, né, é um risco alto, é uma empresa que ainda não tem a parte recorrente de lucro, né? Então, é um risco, mas a gente sempre fala, né, o risco no tamanho certo da tua carteira, ele não vai te destruir. Muito Você provavelmente... ter 70%, 80% de Nubank, cara, dia você vai estar feliz pra caramba e dia você vai estar louco. Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Agora você ter 2% de uma ação dessa na carteira, 1,5%, Sim. Aí se essa ação simplesmente explodir, pega 5, 10 anos, 15 anos, isso aí pode fazer sentido esse risco. A mesma lógica que a gente fala para cripto, né? Sim, exato. O cara acha, meu Deus, cripto, vou comprar, daí o cara compra 1% da carteira, 10%, 20%, 50%, e aí cai 30%. Daí o cara vê lá, não devia estar com esse tamanho de criptomoeda na carteira. Uhum. Muitas vezes não é nem o ativo, aquela lógica do veneno, né? O veneno... Até que ponto faz bem? Faz bem e faz mal. Remédio, né? O remédio e o veneno, a diferença muitas vezes pode ser só a dose. Exatamente. Remédio para dor de cabeça pode te matar, se tomar 100 comprimidos. Verdade. O engraçado que esse movimento de tantas pessoas comprando as ações da Nubank com o intuito de provavelmente só ganhar com a variação da ação, provavelmente vai transformar essas pessoas em holders ainda, né? Porque a gente vê isso acontecer. Tem um amigo meu até, se ele tá vendo, ele vai saber, não vou falar o nome. Assiste. Cara, a gente sempre foi de sair, gastar dinheiro, né? Não se preocupar com algumas questões. E ele é um cara que ganha bem, assim. E a gente começou a fazer mais ou menos, um pouco menos de um ano, assim, a conversar mais sobre investimento. E ele comentou sobre, eu quero montar uma carteira e tal, começar a entender. A gente foi auxiliando ele em algumas questões. Fez o treinamento de diversificação de investimentos, né? E ele começou a entender o risco da carteira e por que ele estava se tornando sócio de algumas empresas. Sim. Que é uma coisa que a gente tende a trazer, né? Não é só um código, não é só vale, não é só uma letra, nome. Né? Não, tem toda uma equipe por trás, know-how, o cara tem patente, cara, tem a parte das... tem um monte de coisa por trás. Então você precisa entender por que você está se tornando sócio daquela empresa, porque em algum momento aquela empresa vai valer 30%, 40% menos. Sim. E isso, né? Se você não souber, é um peso. Se você entender o valor daquela empresa, isso pode se tornar uma oportunidade para você.
né? Então, a lógica de se tornar investidor, né? A questão do Nubank, que eu perdi, agora eu vou voltar no raciocínio. O cara ganhar aquela uma BDR lá, somente uma açãozinha lá, eu tenho certeza que fez muita gente olhar aquilo e querer comprar mais uma, mais duas. Porque se tem uma prática que acontece, e se acontece com alguém aqui, vocês coloquem nos comentários. É pensar assim, pá, eu vou comprar R$1.000 em roupa. Pô, na verdade eu vou pensar em comprar 500, porque 500 vai dar X Itaú, tantas Itaú. Pô, isso aqui dá tantas Taesa. Isso faz a conversão, né? Cara, isso acontece. Começa a investir, monta um... Quer ver se tu comprar no fracionado? Tipo assim, vou comprar 22 pets. Ou um açaí, isso aqui dava uma Magalu. Então tu vai querer completar um lotezinho de 100. E aí tu começa a conversar, pô, esse mês eu vou fazer sobrar ali R$700 para completar. Então a tua cabeça, né, claro, a gente é impulsivo, a gente vai querer gastar, limite de crédito tá aí, né? Então vai ter momento que a gente vai gastar além do que deveria. Acho que o segredo está em a gente conseguir tentar equilibrar. Sim. Né? E isso vai acontecer na prática, né? Muita gente que começou ali meio que forçado, né? Ganhando do Nubank aquele 1BDRzinho, começou nessa prática. E eu vejo, porque, exemplo, esse meu amigo é tipo assim, pô, eu tô lá com tantas pets, eu vou comprar mais algumas, eu quero fechar um lotezinho. Não, eu tô com tanto, pô, eu tô com 77, pô, eu quero comprar mais algumas para fechar um lotezinho. Sim. Então tu começa a criar esse hábito aí de crescer patrimônio se tornando sócio. Sim. E quando vê, é um holder com carteira formada. Sim, e aí eu acho que é muito bacana assim, o movimento que o próprio Nubank fez, né? Não tô entrando na questão de sair no preço certo, se saiu barato, se há uma ação, mas o movimento de trazer muitos investidores do Brasil para a Bolsa de Valores, pô, foi sensacional.